O objetivo desta apresentação consiste no desenvolvimento de alguns conceitos relevantes para que você possa estruturar e executar o seu planejamento de estudos com o uso do sistema Tuctor. Para montar o seu plano de estudos, você deve clicar no botão Montagem do Planejamento, localizado na barra de navegação superior. Após montar o seu plano de estudos, para acompanhar a execução, você deve clicar no botão Execução do Planejamento, também localizado na barra de navegação superior. Vale lembrar que no seu perfil você conta com alguns dados relacionados ao seu planejamento. Definição de objetivo. O primeiro passo consiste na definição do objetivo ou plano de estudo. Para isto, clique em Montagem do Planejamento, pois você cairá diretamente na tela do objetivo ou plano. No Tuctor, você pode definir o seu objetivo de forma manual ou selecionar as opções e filtros do sistema. Inserido o objetivo, você pode excluir apagando os dados ou encerrar mantendo os dados do plano de estudo armazenados. Grade de tempo. O segundo passo da estruturação do seu planejamento de estudos consiste na montagem da grade de tempo. Para isto, primeiramente é preciso que você informe quantos dias terá o seu microciclo e qual dia da semana ele começa. O microciclo consiste na menor unidade de duração de um plano de estudos. É como se fosse uma semana de estudo, sendo que se o seu microciclo começar no domingo e for de 7 dias, ele coincidirá exatamente com a semana. Porém, o microciclo pode ser de 7, 14, 21 e 28 dias e começar no dia da semana que você entender mais adequado. Após informar a quantidade de dias do seu microciclo e o dia da semana em que ele começa, você deve montar a sua grade de tempo clicando na janela do dia e do turno em que vai estudar e informar, além do tempo que disponibilizará os estudos, o potencial de disposição intelectual. Você pode copiar um turno ou um dia inteiro em outras janelas, bastando clicar no botão direito do mouse. Definição de programa. O terceiro passo consiste na definição do programa. Programa corresponde ao objeto de conhecimento a ser apropriado intelectualmente ao longo dos estudos, ou seja, o que iremos estudar. Na prática, significa matérias e unidades de conteúdos que compõem essas matérias. Se você optou por um concurso da base do Tuctor, pode ser que ele já tenha o programa cadastrado. Não tendo o programa no sistema, você pode cadastrar o seu programa de forma manual ou por meio da ferramenta de upload. Com esta ferramenta, você pode, antes de fazer o upload, organizar o seu programa de maneira inteligente e fracionada. E para fazer a operação de inserir por meio da ferramenta de upload, basta clicar no botão correspondente e seguir as instruções. Inserido o programa, você deve marcar as unidades de conteúdo que vai estudar. É possível também editar as unidades de conteúdo e excluí-las, juntamente com as matérias, clicando no botão correspondente. Definição de grupos. Inserido e marcado o programa, o passo seguinte será definir os grupos. O grupo consiste em passo facultativo da montagem do seu planejamento. Trata-se de uma funcionalidade para a identificação e reunião das matérias semelhantes. É importante para o algoritmo do Tuctor que irá montar a sua grade de matérias de forma automática a adoção e estruturação dos grupos. Porém, trata-se de um passo facultativo. Para isto, você informa o nome de cada grupo clicando em Novo Grupo e insere as matérias que compõem este grupo cadastrado. Ordenação de matérias.
Nesta etapa, é preciso ordenar as matérias quanto aos critérios de dificuldade e importância. Há uma série de fundamentos metodológicos que justificam essa definição, fundamental para imprimir racionalidade ao seu plano de estudos e também para o algoritmo do tutor que monta a grade automática de matérias. Existem 3 níveis de dificuldade e importância. Para informar estes critérios, basta marcar a quantidade de estrelas. Fontes de estudo. Concluídas as etapas anteriores, você já está bem avançado na estruturação do seu plano de estudo. Porém, agora entramos num momento muito importante, ou seja, a inserção das suas fontes de estudo. As fontes de estudo consistem no meio que armazena ou veicula as informações a serem intelectualmente apropriadas, ou seja, o objeto de conhecimento a ser estudado. Cada tipo de fonte de estudo terá um processo cognitivo correspondente. Por exemplo, se a fonte de estudo for um livro, o processo cognitivo será a leitura, com alguma técnica de estudo agregada ou não. Se for aula, o processo já é outro. No caso dos livros, há uma base de fontes de estudo no tutor, ou seja, uma base de bibliografia. Mas nesta etapa, além de inserir as fontes de estudo, é preciso definir outras 2 variáveis fundamentais. Uma primeira corresponde às unidades de estudo, ou seja, as UEs. As unidades de estudo consistem nas menores células gerenciais de um plano de estudo, ou seja, consiste numa menor unidade que compõe uma fonte sendo passível de mensuração. Por exemplo, se a fonte for um livro, a UE será uma página, sendo um curso, será uma aula. Mas além de inserir no tutor as unidades de estudo de cada fonte, é preciso inserir a estimativa de tempo por uma unidade que compõe uma fonte de estudo, ou seja, o TUE. Naturalmente, neste momento, isto é uma estimativa, e estimativa não consiste em certeza. Porém, quanto mais precisa e realista for essa estimativa, mais preciso será o seu plano de estudo. O tutor lhe ajuda a estimar o TUE no caso dos livros, por meio de um teste de leitura. Para esta operação, primeiramente você deve clicar em Nova fonte de estudo. Depois, você escolhe a matéria. Em seguida, define o tipo de fonte, ou seja, o livro, apostila, exercício, legislação, videoaula ou resumos. Ao abrir o formulário para inserir a fonte, preencha os dados e clique em Salvar. Montagem da grade de matéria. Estando quase terminando a montagem do seu planejamento de estudos, passamos à alocação das matérias nas janelas disponibilizadas, ou seja, a montagem da grade de matérias. O tutor conta com um algoritmo que faz esta montagem para você, de forma lógica e racional, a partir de critérios e parâmetros metodológicos. Você também pode fazer isto manualmente, sendo importante se guiar pelo controle de planejamento, o qual indica uma sugestão de distribuição de horas entre as matérias e fontes de estudo. Há 2 modelos de grade no tutor, por matérias e fontes. O modelo por matérias deve ser usado quando há mais de uma fonte de estudo por matéria e estas fontes serão estudadas em sequência, ou seja, estuda-se uma para depois, com o seu esgotamento, passar a outra. No caso, você deve fazer o sequenciamento das fontes clicando no botão de sequenciar. Já no modelo de grade por fontes, deve ser usado nos casos em que fontes de matérias diferentes serão vinculadas ou quando há mais de uma fonte por matéria e estas fontes não serão estudadas em sequência. Quando há vinculação de fontes, que consiste em um mecanismo que serve para associar e estudar em sequência fontes de matérias diferentes, isto envolve o conceito de grade sucessiva, e é importante se informar sobre o conceito da grade sucessiva. Para alocar as matérias de forma automática, basta clicar em Alocar automaticamente.
Você também pode editar, mudar e apagar as fontes que já estão numa janela, clicando no botão de edição ou exclusão de cada janela. Plano de estudo. Concluídas as etapas anteriores, está montado o seu planejamento de estudo. Um planejamento totalmente racional, lógico, criterioso, que permite imprimir eficiência aos seus esforços voltados à busca da aprovação. E para visualizar a sistematização do seu plano, basta clicar em Plano de Estudos, onde estão sistematizadas todas as informações relevantes. Caso a data estimada pelo tutor esteja inviável, você pode inserir a data pretendida e apurar quantas horas deve adicionar a cada microciclo. E também, para começar a executar o seu plano, deve clicar em Iniciar Plano. Você pode imprimir o seu plano de estudos e veja os dados, principalmente as metas estabelecidas. Parabéns pela iniciativa de organizar, sistematizar, racionalizar e imprimir eficiência aos seus estudos e sucesso na busca da aprovação. Alertamos que em estudos você pode visualizar o que estudar no dia e a cada microciclo.